Uma boa noite a todos. Cumprimento a amada igreja com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, dê saúde e dê vitória, né? Vamos invocar o nome do Senhor, porque será lida a palavra do Senhor. Apocalipse, já pode abrir a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 8, versículo 6, né? Apocalipse 8, versículo 6. Você que está no carro, que está aonde estiver na igreja, né? Você, quando chegar em casa, abra a sua Bíblia e nos acompanhe com a palavra do Senhor. Que Deus vai te abençoar e vai falar contigo poderosamente, né? Vamos orar para que o Senhor venha falar conosco como quer, porque Ele escolhe como Ele vai falar, né? Então, inclina vossas cabeças. Antes, por favor, deixa seu like, toca no sininho e se inscreva no meu canal, nos ajude, né? Esses dias foi pesado, porque eu fiquei afastado um pouquinho, porque tive um probleminha na perna, né? Mas Deus é aquele que supre todas as coisas, que opera a maravilha e da vitória, em nome de Jesus. Mas não se esqueça, por favor, nos ajude, me ajude no meu canal e se inscreva no meu canal, né? Deixa seu like, bastante like, e toca no sininho e nos dê vitória, e faça seu comentário, o que você achou do vídeo, se você gostou ou não gostou, né? E que Deus te abençoe, porque você é precioso para nós. Vamos orar. Querido Deus, Pai eterno, em nome de Jesus, eu entrego nas tuas mãos as nossas vidas, te louvamos nesta noite por tudo que tem feito por nós, continua nos abençoando, fala conosco através da tua poderosa palavra e nos dê vitória em nome de Jesus. Amém. Vamos agora, as 7 trombetas do Apocalipse. Abre a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 8. Né? Vou ler do versículo 1, que é melhor, né? Que diz assim: a abertura do 7º selo, os 7 anjos com as 7 trombetas, as 4 primeiras trombetas. Que diz assim: e havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dados 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes, trovões e relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham 7 trombetas prepararam-se para tocá-la. O primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram-lhe lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte, e queimou-se a terra, a terça parte das árvores
e toda a erva verde foi queimada. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terra, a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. E o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terra, a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. E o quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terra e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. E olhei, eu vi o anjo voar, e eu ouvi o anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos três anjos que hão ainda de tocar. Amém? Então, amados, a Bíblia diz aqui, né? Foi 4 trombetas. A quarta trombeta, e diz: ai, ai, ai. São os ais de Deus, né? E a Bíblia fala aqui, ó, que a Bíblia revela os 7 anjos com as 7 trombetas que serão tocadas em continuação aos desdobramento profético do Apocalipse. As 7 trombetas estão inseridas no contexto do 7º selo aberto pelo Cordeiro de Deus, e intensificam o cumprimento da profecia bíblica para os tempos finais. A trombeta na Bíblia é símbolo de alerta, aviso, peleja e convocação para a batalha. Estas 7 trombetas do Apocalipse anunciam o juízo terríveis que virão sobre a humanidade pecadora por ocasião da grande tribulação que virá sobre todos os habitantes da terra, né? Virá uma grande tribulação sobre todos os habitantes. Aqui a Bíblia não fala que vai ser para a igreja, né? Porque a igreja já não vai estar mais na terra. A grande tribulação vai ser para os que não quiseram, não aceitaram a Jesus Cristo, vai ser para aqueles que não confessaram a Jesus Cristo, aqueles que não buscaram a Deus, que deixaram a vida ficar como está, e aqueles que brincaram com Deus, né? Que viveram uma vida, né, monótona, uma vida sem
buscar a Deus, sem santificar a sua vida, e o Senhor virá num tempo, a Bíblia diz que ninguém sabe a hora, nem o dia, apesar de muitos já querer marcar data, né? São os falsos profetas que marcam as datas, né? Anunciam que vai ser 2000 e tal, uns, né, anuncia, olha, ele está vindo, olha o que vai acontecer. Não pode haver uma guerra ali que já é o fim do mundo. Se houver outra guerra, já é outro fim do mundo. E a Bíblia não diz assim. O próprio Senhor Jesus disse que é misto que tudo isto aconteça. É misto que venha a guerra, rumores de guerra, isso é misto. Mas tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim, né? Não é o fim. Então as pessoas, os profetas, né, que pregam no YouTube, ou outros que pregam por aí, né, dizem que já está no fim, já Jesus está voltando, ninguém sabe o dia, a hora, ninguém sabe quando será o fim, porque a vinda do Senhor, a Bíblia fala em Apocalipse que, eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. E a Bíblia diz que ele virá como ladrão de noite. Ele virá como ladrão. E será que nós estamos preparados? E Deus está dando mais tempo para que a gente se prepare. Deus está, sabe, abreviando o tempo para que a gente não venha ficar a perceber, lerdo, não sabendo, ser pego de surpresa, e aí já era. Aí não adianta chorar, não adianta lamentar. No dia que a ira de Deus descer, vai ser muito triste. Muitos que não esperavam, que não se prepararam, que não buscaram a Deus, vão ser destruídos com a ira de Deus, vão ser lançados no lago de fogo. Vai ser lançado o diabo e os seus anjos e aqueles que o serviram no lago de fogo, né? Então, aí não adianta lamentar, não adianta falar besteira, não adianta questionar, porque lá no lago de fogo vai ser dura a dor, aonde o bicho não morre, né? Aí, não adianta, eu guardei o sábado, eu obedeci 10 mandamentos, a lei de Moisés, e aí não adianta que Deus fala, seu hipócrita, nem isso você obedeceu. Porque lá vai ter um telão, sabe, o nada oculto ficará, tudo ficará às claras. O hipócrita, você foi assim. O hipócrita, você é um mentiroso. Não adianta, então não vai adiantar. Então lá vai ser desmascarado e vai ser julgado e condenado e eterno. Lá o inferno, mas o lago de fogo não vai ser apagado. O inferno, a Bíblia diz, será lançado no lago de fogo, mas o lago de fogo não, a alma vai gemer eternamente, sendo queimada, aonde o bicho não morre. O próprio Jesus falou, não vai ser apagado, não vai ser extinto. Isso é mentira, porque na Bíblia não está escrito, né, que vai ser extinto. É balela de quem sabe que pode ir para o inferno e pode ir para o lago de fogo e quer que o lago de fogo seja apagado, para ele ficar, ou ele seja destruído. Mas a Bíblia diz que aonde o bicho não morre, se o bicho não morre, a nossa alma vai ser lançada ali, o bicho não vai, a alma não vai morrer não. Ela vai gemer eternamente. Aí, meu filho, não adianta conversa fiada, que com Deus não tem conversa fiada, né? Aí será lançado o que você fez, o que você cometeu, né? Você ouve isso, você xingou, você afrontou, você foi
mal. Então, mas eu te servi, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, né? Aí diz aqui, ó, entra em Apocalipse, ó, aí a primeira trombeta, o primeiro anjo tocou a trombeta e atingiu o planeta Terra, saraiva, fogo e sangue sobre a terra. Um terço da vegetação é destruída. Um terço da vegetação é destruída, né? Apocalipse 8:7, né? O terço da vegetação é destruída. 8:7. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte, e queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada, né? Aí a Bíblia diz aqui, ó, e a saraiva é definida como uma chuva congelada de granizo e pedras, saraiva de fogo e pedras, né? Em Jó 38, abre a sua Bíblia, Jó 38, versículo 22 a 23. Jó 38, versículo 22 a 23, que diz assim: ou entraste tu até aos tesouros das neves, e viste os tesouros da saraiva, que eu retenho até o tempo da angústia, até o dia da peleja e da guerra? Ele está perguntando, o Senhor está perguntando a Jó, né? Jó, olha só, Jó, né? Capítulo 38, versículo 22 a 23, ele pergunta: ou entraste tu até os tesouros da neve, e viste os tesouros da saraiva, que eu retenho até o tempo da angústia, até ao dia da peleja e da guerra? Ele pergunta para Jó, porque ele tem um controle da neve, das pedras, de tudo, né? Aí a Bíblia diz aqui, ó, o Senhor faz uma pergunta a Jó: ou entraste tu até os tesouros da neve, e viste os tesouros da saraiva, que eu retenho até o tempo da angústia, até o dia da peleja e da guerra? O profeta Isaías prescreveu este terrível período, dizendo: eis que o Senhor esvazia a terra e a desola, e transtorna a sua superfície e dispersa os seus moradores. Viu? Isaías, abre a sua Bíblia em Isaías capítulo 24, versículo 1. Eis que o profeta Isaías, ele previu este terrível período, dizendo: eis que o Senhor esvazia a terra e desola, e a transtorna a sua superfície e dispersa os seus moradores. Agora, a segunda trombeta. O segundo anjo tocou a sua trombeta e atingiu
os oceanos da terra, né? Algo como uma grande montanha caiu no mar. Um terço da vida marinha e das embarcações são destruídas. Apocalipse 8, versículo 8 e 9, né? 8 e 9. E o segundo anjo, abre a sua Bíblia. O segundo anjo tocou a trombeta e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte, ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar. E perdeu-se a terça parte da naus, né? A Bíblia, né, vai ser grande a batalha, né? O sofrimento de quem estiver nesta terra será grande, será sofrido. E em Isaías capítulo 27, versículo 1, abre a sua Bíblia, em Isaías capítulo 27, versículo 1, abre a sua Bíblia, que diz assim: naquele dia, o profeta Isaías escreveu, naquele dia, o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã e a serpente veloz, e o Leviatã e a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. O mar representa a terra, o dragão é Satanás, e será destruído, matará o dragão que está no mar. O mar simboliza a terra. A terceira trombeta, o terceiro anjo tocou a sua trombeta e atingiu a fonte de água potável da terra. Rios e fontes de água contaminados, um terço de toda a água da terra será poluída. Apocalipse 8, versículo 10, 11. 10, 11. E o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. E a quarta, né? Aí entra aqui, amargas, né? A terceira trombeta, né? Aí diz aqui, ó, e o profeta, Apocalipse 16, abre a sua Bíblia, a Bíblia fala, isso contribuirá para a posterior seca do Eufrates. Apocalipse 16, 12. Apocalipse capítulo 16, versículo 12. Né, que diz assim, e o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Viu? Para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente, né? Aí entra aqui, né? Aí entra aqui, olha aqui, né?
preparasse o caminho dos reis do Oriente. O profeta Isaías também previu isto, dizendo: os montes dos outeiros tornarei em deserto, e toda a sua erva farei secar, e tornarei os rios em ilhas, e as lagoas secarei. Isaías 42, versículo 15. Isaías 42, versículo 15. Quarenta e dois, 15 diz assim: os montes outeiros tornarei em deserto, e todas as suas ervas farei secar, e tornarei os rios em ilhas, e as lagoas secarei. Viu? Então Deus fará essa maravilha, e muitos vão se arrepender de não ter aceitado a Ele nesse dia, de não ter buscado a face dEle. E muitos que não aceitaram a Ele, e muitos que aceitaram, mas brincaram e ficaram passando tempo e viveram uma vida medíocre, e a Bíblia diz que vai ser grande dor, grande dor. Aí a quarta trombeta, o quarto anjo tocou a sua trombeta e atingiu o sistema solar, a escuridão na terra, desaparece o terço do brilho do sol, da lua e das estrelas. Apocalipse 8, versículo 12. 8, versículo 12. Que diz assim: e o quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Né? Aí diz assim: e o profeta Isaías também previu isso, dizendo: porque as estrelas dos céus e os astros não deixarão brilhar a sua luz, e o sol se escurecerá ao nascer, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Isaías 13, abre a sua Bíblia, capítulo 13, versículo 10. Né? Agora vamos entrar na quinta trombeta, né, que diz: o quinto anjo tocou a sua trombeta e atingiu o mundo inferior, invasão da terra por demônios em forma de gafanhotos gigantes. Os habitantes da terra são atormentados por 5 meses. Vai ter uma invasão de gafanhotos gigantes, e os habitantes serão atormentados por 5 meses. Abre sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 9, versículo 1. 9, que diz assim: o quinto anjo, a quinta trombeta, e o quinto anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo, e abriu o poço do abismo, e subiu uma fumaça do poço, como fumaça de uma grande fornalha, e como a fumaça do poço escureceu-se o sol e a lua, e a fumaça e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra, e foi-lhe dito que não fizesse dano
a erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente ao homem que não tem na testa o sinal de Deus. Se você não tiver o sinal de Deus, você vai ser atormentado. A luta vai ser grande. Se você não é com Cristo, vai ser atormentado. E não adianta, vai fugir do lado para o outro, mas a terra vai estar mesmo sofrendo a ira, o juízo do Deus Todo-Poderoso, né? Aí diz assim, o segundo tocou a trombeta, aí diz assim, e foi-lhe permitido que não matasse, mas por 5 meses, você não vai morrer, mas por 5 meses você vai sofrer uma tormenta que não vai ser brincadeira, não vai ter brincadeirinha não, vai ser terrível, muitos irão fugir para um lado para o outro e não vai ter escapatória, irão pedir a morte e a morte vai fugir dele e vai ser grande ira, e foi-lhe permitido que não que os matasse, mas que por 5 meses os atormentasse, e o seu tormento será semelhante ao tormento de escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o aspecto dos gafanhotos será semelhante ao de cavalo aparelhado para a guerra, e sobre a sua cabeça havia umas como coroas semelhante ao ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem, e tinha cabelos como cabelos de mulher, e seus dentes eram como de leão, e tinha a couraça como couraça de ferro, e o ruído das suas asas eram como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinha uma cauda semelhante aos escorpiões, e aguilhão na cauda, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinha sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome, Abaddon, e em grego, Apolion. Passado e já um ai, eis que depois disso vem ainda 2 ais. E a Bíblia fala que vai ser grande a dor e não vai ter conversa, não adianta chorar. Então nós temos que buscar a face do Senhor, buscar para que não sejamos pego de surpresa, né? Aí agora entra aqui, o profeta Sofonias previu isto dizendo, e angustiarei os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. Viu? Sofonias capítulo 1, versículo 17. Angustiarei os homens, angustiarei os homens, e eles andarão como cego, porque pecaram contra o Senhor. Então, Deus vai passar os homens na prova para que eles se arrependam. E não vai ter arrependimento, porque os homens vão blasfemar de Deus, de tanta dor e tormenta que vai passar. Mas, para Deus, se blasfemar, já está condenado. Os que aceitaram o sinal da besta já está condenado, né? A 6ª trombeta,
O sexto anjo tocou uma trombeta e atingirá um terço das humanidades. Uma horda de cavalos e cavaleiros infernais invade a terra. Morre um terço da população. Apocalipse 9, 13 a 21. Diz assim: a sexta trombeta, e tocou o sexto anjo a trombeta, e ouviram uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro e que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo, que tinha a trombeta solta, os quatro anjos que estão presos junto ao rio, o grande rio Eufrates, e foram soltos os quatro anjos que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, e foi a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos, e o número dos exércitos dos cavalos era de 200 milhões, e ouvi o número deles. E assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre ele cavalgavam tinham couraças de fogo e jacinto e de enxofre, e a cabeça dos cavalos eram cabeças de leão, e de sua boca saíam fogo e fumaça e enxofre. E por estas três pragas foram mortas a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca, porque o poder dos cavalos está na sua boca, na sua cauda, porquanto a sua cauda é semelhante à serpente, e tem cabeças, e com ela danificam. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras das suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira, que nem podem ouvir, nem ver e nem ouvir, e nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem das suas prostituições, e nem das suas latroices. Então a Bíblia diz aqui, né? Uns vão ficar, não vão morrer, mas não vão se arrepender das maldades, né? Dos homicídios, né? Hoje nós temos na terra homicídios, assaltos, maldades, estupros à vontade, né? E Deus vai passar o juízo, vai descer o juízo sobre essa raça que faz a maldade com as pessoas, que não se arrependem do mal que estão fazendo, e a cobrança será grande, né? Aí, e a Bíblia diz aqui, e a Bíblia diz, o profeta Isaías previu isso dizendo: por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela serão desolados.
Por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Isaías capítulo 24, versículo 6, abre a sua Bíblia, né? Isso, pode ler. Por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela serão desolados. Por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Agora vamos à sétima trombeta. O sétimo anjo tocou a sua trombeta, e os céus já começam a comemorar o domínio dos reinos deste mundo por Cristo. Apocalipse 11:15. Os céus já começaram a comemorar o domínio pelos anjos por Cristo. O reino desse mundo será dominado por Cristo. Que diz assim, a sétima trombeta, e tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: ao reino do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados sobre o seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és, que eras, que há de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo dos santos aos santos, e o tempo de dares o galardão aos profetas e aos seus servos e aos seus santos, e os que temem o teu nome, pequenos e grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, vozes e trovões e terremotos e grande saraiva, né? Aí a Bíblia diz, né? Aí a Bíblia fala, Apocalipse 11, versículo 15, e esta sétima trombeta introduz os sétimos piores juízos de Deus sobre o reino do anticristo, e sobre as sete taças, preparando o caminho para Jesus estabelecer o seu governo universal. Apocalipse capítulo 11, versículo 15 a 18, e capítulo 15, de 1 a 8. Entra aí o Apocalipse capítulo 15, de 1 a 8. Que diz assim, 15 de 1 a 8. E viu outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos, que tinha as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi um como mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem e do seu sinal e do seu número, do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro,
e tinha as harpas de Deus, e cantavam um cântico novo, o cântico de Moisés, servo de Deus, o cântico do Cordeiro, dizendo: grande e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o seu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. E isto olhei, eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu, e os 7 anjos que tinham 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos com um cinto de ouro pelo peito. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 salvas de ouro, cheia da ira de Deus, que vive para todo sempre. E o templo se encheu-se com a fumaça da sua glória, com a glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo até que se consumasse as 7 pragas dos 7 anjos. Né? Aí a Bíblia fala aqui, né? Os grandes mistérios da profecia anunciada pelos os santos profetas comemoraram a ser desvendados na ocasião destas últimas pragas, né? Apocalipse capítulo 10, versículos 5 a 7, né? 5 a 7, que diz assim, né? E o anjo que ouvi está sobre o mar, e sobre a terra levantou a mão ao céu, e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou os céus e o que nele há, e a terra, e que nela há, e o mar, e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Então, olha, amados, né? Apocalipse capítulo 10, versículos 5 a 7, o profeta Amós também diz assim, ó, o profeta Amós diz, o profeta havia falado acerca disso: tocai a buzina na cidade, e o povo não estremecerá. Ele está perguntando: e o povo não estremecerá? Sucederá qualquer mal à cidade, e o Senhor não terá feito? Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós capítulo 3, versículos 6 e 7. Abre a sua Bíblia, né? Então, esta é a palavra, né? Esta é a palavra. E Jeremias capítulo 4, versículo 19, abre a sua Bíblia. O profeta Jeremias
né, parecia estar vendo os dias do toque destas 7 trombetas, quando se apavorou, dizendo: ó, estranha a minha entranhas minhas, estou ferido no meu coração, e o meu coração runge, não me posso calar, porque tu, ó minha alma, ouviste o som da trombeta e o alarido da guerra. Até Jeremias, quando teve a visão que Deus mostrou a ele ficou abalado, porque ele viu o som da trombeta e o alarido de guerra. Então ele deve ter pensado: meu Deus, da onde, né? Como será isso? Será que é no meu tempo? Será que está prestes? Mas para tempos distantes. E ainda, né, muita gente acha que vai ser agora. As pessoas, não, vai demorar um pouquinho mais, né? O Senhor vai amassar a igreja mais, porque a igreja não está preparada para subir, né? Ele vai passar a igreja numa provinha, né, para poder a igreja estar preparada, porque senão a igreja não vai subir, né? Ele vai preparar você para ser a noiva prudente, não a insensata, como diz em Mateus capítulo 25. 5 prudentes e 5 insensatas. Então, vamos orar e buscar a face do Senhor, e que Deus te abençoe e te guarde de saúde. Vamos orar. Fecha seus olhos. Querido Pai, em nome de Jesus, eu entrego cada vida em tuas mãos, te peço, abençoa cada coração, transforma, liberta, tira todo o embaraço e dá vitória, em nome de Jesus, e amém. E amém. Que Deus te abençoe e te dê uma noite com Cristo. Fique na paz.